Marcos capítulo 6, do verso 30 até o final do capítulo 6, versículo 44. A palavra de Deus diz: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, ao os viram partir e reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram partindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Pai, eu quero te agradecer por esse momento em que lemos a Tua palavra, em que cremos, Senhor, que ela tem muito a falar ao nosso coração. Cremos, meu Deus, nos Teus propósitos para cada um de nós. E nós temos sede e fome da Tua palavra. Precisamos desse alimento, precisamos sair daqui saciados esta manhã, alimentados pelo Senhor, para viver uma vida transformada, viver como cristãos. Senhor, ensina-nos com a Tua palavra, fala a nós, quebra as barreiras de entendimento essa manhã, para que todos nós possamos ouvir e entender a Tua palavra. E para isso, Pai, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu clamo ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre mim, pela unção do Teu Espírito, para que eu tenha poder de traduzir em palavras aquilo que o Espírito Santo quer nos dar entendimento essa manhã. Fala ao nosso coração e usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto conhecido de um dos milagres de multiplicação de pães, de peixe, de comida, que Jesus realizou para alimentar uma multidão que chegou até Ele para ouvir a Sua palavra. E esse e outros episódios bíblicos mostram para nós que Jesus, Ele ama cuidar das pessoas. Você consegue ver isso na Bíblia? Ora, e eu creio que nós, como cristãos, temos ainda da parte dele um cuidado mais ainda especial. Jesus cuida de todos, todos que chegarem a ele serão cuidados. Mas aos filhos é reservado algo ainda maior. É reservado um cuidado ainda mais especial. Deus cuida de nós, irmãos. Como filhos de Deus, Ele tem cuidado. E essa verdade está sobre toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela traz a verdade de Deus, cuidando daqueles que são seus e cuidando das pessoas diante das suas necessidades. Para nós que somos filhos, há algumas palavras bíblicas que nos garantem bênçãos, nos garantem suprimento. Se você olhar para o Salmo 23, você vê ali Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que nada me faltará? Porque Ele é o meu pastor. Ou seja, Ele de alguma maneira supre as minhas necessidades. Ele cuida da minha carência de ter o que comer, de ter o que vestir. Então há um cuidado de Deus, esse cuidado pastoral que Davi compara ao cuidado de um pastor por uma ovelha, e isso é refletido em nós. O cuidado de Deus se reflete também na proteção dele sobre as nossas vidas.
Muitos de nós conhecemos o Salmo 91, onde a palavra de Deus nos garante que Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal, mostrando o quê? Cuidado, cuidado com a minha vida, cuidado com a sua vida, guardando, protegendo, alimentando. Isso é um trabalho que Deus faz com muita alegria sobre a vida dos seus filhos. E como nós somos seus filhos, a Bíblia diz: nós somos seus herdeiros. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo número 17, para a gente entender essa filiação que temos da parte de Deus. Ora, se somos filhos, diz o apóstolo Paulo, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo diz que essa filiação nos coloca na linha sucessória da herança, a herança que vem de Deus, que nos torna herdeiros juntamente com Cristo de todas essas promessas. E se nós compartilhamos com Ele dos sofrimentos, também compartilhamos com Ele da glória. Veja, o cuidado de Deus não impede que a gente passe por algum momento de sofrimento, mas garante que também haverá uma glorificação. Garante que esse sofrimento vai chegar ao fim e que Deus vai cumprir o seu propósito na nossa vida, porque está em todo o tempo cuidando de nós. Se abrirmos a Bíblia aqui no Salmo número 40, no versículo número 17, nós veremos também outra palavra de promessa. Salmo número 40, versículo número 17. A palavra de Deus diz assim para nós: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Esse cuidado não impede que eu passe uma necessidade. Esse cuidado não impede que eu até seja considerado pelos outros como pobre, de acordo com algum padrão que alguém estabeleça. Mas, apesar disso, Deus cuida de mim. E o salmista diz: tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Mostrando que o cuidado de Deus é superior a qualquer característica que a gente possa enquadrar alguém ou definir alguém segundo algum critério. Mesmo pobre e necessitado, há um cuidado de Deus sobre a nossa vida. E Jesus é a pessoa de Deus. Você crê? Ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus é o Verbo que encarnou, que se tornou carne. Ao olharmos para Jesus, olhamos para Deus. A Bíblia diz: Ele é a imagem do Deus invisível. E quando Jesus habitou entre nós, equivale dizer que Deus habitou entre nós, mostrando a face de Deus para toda a humanidade, na pessoa de Jesus. Ora, se Deus é amor, Jesus é amor. E Ele manifestou o seu amor, o seu cuidado. Se Deus cuida, Jesus cuida. Jesus cuidou dos seus. Jesus cuidou de multidões que se acercaram dele na expectativa de ouvir algo diferente da parte dele. E ele tem cuidado do homem em todos os aspectos e necessidades. E Jesus não vê o homem apenas no aspecto espiritual. Uma coisa interessante no seu ministério é que, é claro, nós consideramos que o aspecto espiritual é o mais importante. É verdade que é o mais importante. O próprio Senhor disse que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, é claro que o aspecto espiritual é mais importante que o aspecto material, é óbvio. Mas Jesus não cuidou apenas do aspecto espiritual. Ele também cuidou das necessidades materiais e outros tipos de necessidade das pessoas que estiveram ao seu alcance. Então não é apenas no aspecto espiritual que Jesus olha uma pessoa. É claro que Ele sabe que esse é o principal, mas às vezes também é importante que o pão seja dado, até para que o espírito seja preparado para ser transformado também nesse aspecto espiritual, que é o mais importante. Então, Jesus vê o homem com todas as suas necessidades, porque Ele também se fez homem. Deus, ao se fazer carne, Ele absorveu as características do homem no seu aspecto físico. E a Bíblia mostra Jesus como homem, tendo várias reações de homem, tendo choro, não é? Tendo cansaço, a Bíblia fala sobre isso. Então não era um super-homem.
Jesus não foi um super-homem, ele não tinha superpoderes em relação ao seu corpo, porque o seu corpo sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Ele também tinha dor, ele também tinha medo, no sentido de expectativa de algo ruim que iria acontecer. Ele também chorava, não é? Então todas essas coisas se mostram em Cristo, mostrando que ele está intimamente ligado ao que é o ser humano, para, como diz a Bíblia lá aos Hebreus, entender as nossas fraquezas, compadecer-se das nossas fraquezas. Como ele foi homem, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. E nesse texto que a gente leu aqui no início, a gente tem aqui alguns exemplos de como Jesus vai olhar o homem num seu aspecto integral e não apenas no seu lado espiritual. Veja, algumas necessidades são percebidas por Jesus. E da mesma maneira eu digo para você, ele continua fazendo hoje. Jesus, ao olhar para a gente, percebe as nossas necessidades como um todo. E muitas vezes a gente imagina que os problemas sejam só espirituais. Claro que, repito aqui, o problema espiritual é o mais importante. Mas muitas coisas também que nos acontecem na carne até colaboram para que os problemas espirituais aumentem. Então Jesus trata o homem em toda a sua plenitude, percebendo cada uma das suas necessidades. No capítulo 6 de Marcos, onde lemos, no versículo 30 e 31, a palavra diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Por quê? Porque Jesus os mandou irem e ensinar. Jesus os deu a eles uma missão, um trabalho, e eles foram e realizaram esse trabalho. Ensinaram, pregaram a palavra, fizeram, se esforçaram, viajaram, muitas vezes a pé, de animais, mas andaram por muitos lugares e realizaram um trabalho. E contaram para Jesus tudo o que haviam feito e tudo o que haviam ensinado. E aí Jesus disse para eles: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. O que Jesus identificou aqui, irmãos? Uma necessidade. Qual necessidade? De descanso. E a necessidade de descanso é uma necessidade física, concorda? Há algum super-homem aqui, super-mulher, Mulher Maravilha, que nunca precisa descansar, que nunca precisa repousar? Eu creio que não. E Jesus também olhou para os seus discípulos e não os escolheu por serem eles pessoas superdotadas. Se você olhar para os discípulos de Jesus, não tinha nada de muito especial neles. Não tinha nenhum super-homem ali, não tinha nenhuma pessoa superdotada de algum sentido, mas pessoas normais, comuns, que tinham fome, que tinham sede, que se cansavam, que suavam, que tinham dores, não é? E isso é algo comum. Então Jesus, quando percebe o relato deles na volta, vê em tudo que eles dizem, tudo que ele ensinou e tal, e percebe que a multidão não para de chegar e as demandas só aumentam, e muita gente para atender, muita gente para ensinar. Jesus diz assim: vamos para um lugar deserto, vamos descansar um pouco, porque vocês não têm tempo nem para comer. Já estava faltando tempo para comer. E diz um ditado popular que o saco vazio não para em pé, né? A gente precisa comer. Então Jesus vê uma necessidade física que ao mesmo tempo está atrelada a uma necessidade emocional. Se você trabalhar sem descanso, emocionalmente você também adoece. Sabia disso? Você já conheceu alguém assim? Segundo a Dilma, é workaholic, né? Mas não é bem isso, ela se enganou. Mas são aquelas pessoas que amam trabalhar, né? E trabalham e não param nunca. Elas adoecerão, certamente, né? Certamente ficarão doentes, fisicamente, emocionalmente. Se tornam pessoas estressadas, porque você não pode falar nada com elas que elas já estouram. Por quê? Elas são mais? Não, porque elas estão sobrecarregadas, seja lá do que for. E foi o mesmo Jesus que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Porque nenhuma sobrecarga, o ser humano não foi feito para levar sobrecarga. Nós fomos feitos para levar cargas, mas não sobrecargas.
Carga é normal, cada um consegue carregar uma carga, mas a sobrecarga é algo que está acima do que eu posso fazer. Então ninguém foi chamado para fazer mais do que pode fazer, e melhor, Deus conhece a limitação de cada um. Então o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz: olha, vocês precisam descansar, porque daqui a pouco vocês vão estar xingando aí alguma coisa, né? Vão estar uma pilha de nervos, daqui a pouco vocês não vão aguentar, vocês vão começar a se cansar das pessoas, daqui a pouco vocês vão estar tratando mal quem vocês teriam que ensinar, porque isso vai esgotar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente cada um de vocês. Então veja como Deus se preocupa com isso, não é? E Jesus podia dizer assim: não, mais importante é que a obra não pode parar, vamos lá e tal. Não, não é bem assim. A obra não vai parar se você descansar. Ora, Deus fez o mundo em quantos dias? 6, fez em 6. No 7º, descansou. Ora, até Deus precisa descansar, nos deixou o exemplo. Então ninguém trabalha sem parar, irmãos. Ninguém trabalha incansavelmente, só o diabo é atribuído a ele essa frase. Ele trabalha incansavelmente para destruir a gente. Mas a gente tem que descansar. Você precisa descansar, sabia disso? Porque senão, por mais que você queira fazer algo até bom, por mais que os motivos sejam bons, você pode se esgotar e não cumprir nada. Não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que sustentar minha família, tenho que botar meus filhos no colégio. Ótimo, você tem que fazer tudo isso, mas se você não descansar, você também não vai fazer nada disso. E pior que seus filhos vão ficar sem pai ou sem mãe, não é? Então, é algo que a gente precisa entender bastante, porque Deus se preocupa, e Jesus foi aquele, como eu disse, que chamou as pessoas para descansarem, sobrecarregados, cansados. Venham, eu vou aliviar vocês, eu vou tirar esse jugo de vocês, e vou colocar um jugo mais leve. Então, estar com Jesus não é sinônimo de receber uma responsabilidade tão grande que eu não posso nem lidar com ela, e que eu me sinto sufocado por Jesus. Veja, queridos, hoje como está isso comum nas igrejas, até entre os pastores. No mês passado eu vi uma palestra a respeito de suicídio entre os pastores. Você já ouviu falar disso? Coisas impensáveis há um tempo atrás, hoje se tornaram ocorrências quase que rotineiras. Mas por que chegou a esse ponto? Por quê? Esse pastor não é crente, não crê em Deus, por isso se matou. Não, não é isso não, irmãos. É porque não soube lidar com o ministério, com a vida com Cristo. Então a vida com Cristo não é um peso, pelo contrário, ele veio tirar o peso. Quando Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, falou para os judeus. Ele disse que os fariseus atavam fardos pesados aos judeus, mas eles nem com o dedo tocavam neles. Então a religião colocava peso nas pessoas. Mas os religiosos que colocavam peso, eles não queriam carregar aquele peso. Eles só despejavam o peso. E chega uma hora que esse peso não dá para ser carregado, porque ele se tornou uma sobrecarga e eu só consigo carregar aquilo que eu sou capaz de carregar. Então a fé não pode ser uma sobrecarga para a gente. Para você cristão, para você que tem um cargo ou não na igreja, para você que tem alguma posição, não é um peso. Servir a Deus não pode ser um peso, vir à igreja não pode ser um peso. Precisa ser uma alegria, precisa ser um lugar de descanso, não um lugar de sobrecarga, da gente ouvir as pessoas só apontando para os erros, só apontando para as falhas, mas sim um lugar de repouso na presença de Deus. E Ele chamou para a gente repousar nele, porque Ele enxergava a necessidade emocional. Então Ele diz para os discípulos: olha, os principais, vamos descansar um pouco, vamos para um lugar deserto, vamos ficar ali um tempo. E a Bíblia nos chama, irmãos, a esse descanso. Em Hebreus capítulo 4, é um capítulo que fala praticamente todo ele sobre esse descanso. Se você abrir comigo aqui, em Hebreus capítulo 4, veja como isso é traduzido para os hebreus, para os judeus que tinham essa sobrecarga do sistema religioso, sobre os ombros de cada um deles, e por isso Jesus disse: vinde, porque eles especialmente eram massacrados com uma religião que só trazia peso sobre peso. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 9 e no versículo 10,
está escrito assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. A pergunta para a gente: você, quando chegou a Cristo, você, quando se tornou cristão, passou a frequentar a igreja, você entrou no repouso de Deus? Ou você entrou na turbulência? Ou você entrou no medo, entrou no pavor? Algumas igrejas querem manter as pessoas presas pelo medo. Isso me lembra a macumba também, né, irmãos? Olha, se você olha o santo, vai quebrar a sua perna. Esse santo é bem santo, né, irmãos? O santo quebra a perna. Olha, o santo vai... Deus vai pesar a mão. Você entrou no repouso de Deus quando você se tornou cristão, porque Deus repousou das suas obras e te chamou para você repousar das suas. Por isso a Bíblia diz que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, é pela fé. Eu descanso até das minhas obras, embora devo continuar a praticá-las, como coisas boas, que todo cristão deve fazer coisas boas. Não para ganhar um prêmio, para ter seu nome no jornal, mas porque é a natureza de Deus que está em nós agora, e como Deus é bom e faz coisas boas, o cristão precisa ser bom e fazer coisas boas. Mas não como um peso, mas como algo natural. Então o convite de Hebreus aqui é: resta um repouso para o povo de Deus. Você tem um repouso, você tem um refúgio. O teu refúgio é Deus, é o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com os irmãos. E aqui deve ser um lugar bom da gente chegar, porque a gente vai encontrar leveza e não peso. A igreja precisa ser um lugar mais leve. Crê nisso? A igreja precisa ser um lugar de mais leveza e não um lugar de peso sobre as nossas vidas. E isso é uma necessidade emocional que Jesus viu nos discípulos e os chamou para um lugar à parte. Voltando lá ao texto em Marcos, no versículo 34, diz assim: ao desembarcar, viu uma grande multidão e fez o quê? Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Veja, Jesus vai com seus discípulos para um lugar deserto, mas a Bíblia diz que eles souberam que ele estava indo para lá, e foram para lá correndo antes dele chegar lá. Quer dizer, não teve nem descanso, né? Mas quando Jesus chegou lá com os discípulos, e ele olhou para aquela multidão, o que Jesus fez? Se lamentou, disse: ai, que coisa, essa gente não larga do pé da gente. Ai, pensei que ia descansar, agora vem mais gente. Não, Jesus viu uma coisa. E o que Jesus viu? A necessidade daquelas pessoas de direção. Porque ele disse assim: eu tenho compaixão delas porque elas são como ovelhas que não têm pastor. E o pastor, ele direciona as ovelhas. Uma das principais funções do pastor é levar a ovelha ao pasto e trazê-la de volta para o aprisco. Dar direção para que ela não se perca nessa caminhada. Vamos ao pasto, vai cada um para um lado, pasta para cá, pasta para lá, depois não volta na metade. Não, ele tem que levar e tem que trazer de volta. Ele tem que direcionar a vida delas para que elas possam aproveitar do alimento que é necessário, mas repousar em segurança depois dentro do aprisco. Então o pastor dá direção e ele, ao olhar para aquelas pessoas, viu que elas eram como ovelhas. Não tinham pastor, estavam sem direção. Elas foram correndo para lá, souberam que Jesus ia para lá com os discípulos, porque precisavam de alguma direção, precisavam de alguém que lhes desse o rumo, né? E Jesus então se compadece daquelas pessoas porque sabe que nós, seres humanos, precisamos de direção. Então veja, se eu me tornei cristão e não tenho uma direção na vida, tem alguma coisa errada aí com o meu cristianismo, né? Eu não tenho um alvo, eu não tenho uma meta. É como se não tivesse um pastor cuidando de mim, como se Jesus não estivesse me levando para o alimento e me trazendo de volta em segurança. Veja, queridos, essa necessidade é uma necessidade que todos têm. A gente acha que sabe fazer alguma coisa, a gente não sabe fazer nada. Sabe como a gente nasce totalmente dependente de cuidado. Estou vendo meus netinhos lá, agora tem que falar deles, né? Pequenininho, deita aqui na minha barriga, não sabe fazer nada. Se não der comida, morre,
né? Se deixar a cabeça tombar, quebra o pescoço, não sabe fazer nada. É totalmente dependente da gente. Eu fui nas férias lá numa fazenda, aí chegamos lá, uma fazenda de queijo. Fazenda de queijo é meio expressão, né? Porque tem gado que dá leite que faz queijo, mas o especial é queijo. E aí tinha lá as vacas, os bezerros. Aí o dono da fazenda virou para a gente e falou assim: esse aqui nasceu hoje. Eu falei: não é possível. Nasceu hoje, é um bicho desse tamanho aqui, andando para lá e para cá, na grama, completamente independente. Né? Nasceu hoje. Eu falei: não é possível. Mas a gente não é bezerro, entendeu? A gente precisa de cuidado, a gente precisa de direção, a gente precisa que alguém nos oriente, e a gente recebe essa direção de Deus. Ele traz essa direção para a nossa vida e isso muda tudo. Então a compaixão de Jesus por aquelas pessoas sem direção foi tão grande que ele teve que fazer alguma coisa por elas. Veja o que diz em João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, versículo 14 e 15, está escrito assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Você viu o que Jesus disse? Eu conheço as minhas ovelhas. Você se sente ovelha de Jesus? Pensa nisso, pensa. Eu sou ovelha de Jesus, ou eu sou um crente que vem para a igreja porque tem que vir para a igreja, porque senão cai um raio na minha cabeça, a vida não dá certo. Eu sou ovelha de Jesus. Então a Bíblia está dizendo que eu, Jesus, ele falando, conheço as minhas ovelhas. Eu sei quem você é, eu sei o seu nome, eu sei o seu lugar. Se no final do dia eu não trouxer você de volta, eu sei que você está faltando. Se você se perder por aí, eu sei que você foi embora. Eu sei aonde você está indo. Entendeu? Não tem mais essa de ovelha solta. Eu agora tenho um pastor e ele me conhece. Ele sabe onde eu estou, sabe o que eu estou fazendo, sabe como é que eu estou por dentro, sabe das minhas necessidades de direção, de comida, de alimento, de cuidado, sabe tudo sobre mim. Veja, a relação com Deus é totalmente diferente que a gente possa imaginar desse aspecto religioso que muitos imaginam, irmãos. É um conhecimento, é uma intimidade. A ovelha é conhecida pelo seu pastor e ele dá a vida por ela. Foi Jesus que disse isso aqui, veja. Então isso dá para nós um conforto muito maior, que nenhuma norma religiosa pode trazer. Muitas vezes normas religiosas só trazem peso, peso e peso. Mas o meu relacionamento tem que ser com Jesus, ovelha, pastor. Pastor que conhece, cuida de mim e que, se preciso, morre por mim. Foi assim que ele se apresentou e se colocou para nós. Continuando no texto, no versículo 35, a Bíblia continua dizendo: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto esse lugar, já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, o responderam: 5 pães e 2 peixes. Que necessidade foi vista agora? Primeiro, os discípulos até perceberam essa necessidade. Estava lá uma multidão e ele disse: um lugar que é deserto, a gente não veio aqui para descansar, não era aquele dos lugar deserto, né, que ele tinha falado? Vamos para um lugar deserto? Eles foram para um lugar deserto. Então, não tinha um McDonald's aberto ali naquela hora. Não tinha nem um supermercado, não tinha nada. Lugar deserto. E aí os discípulos disseram: o que a gente vai fazer com esse povo todo aí? Melhor mandar eles embora, no caminho para casa, de repente acham um Burger King, alguma coisa, né? E vai, não tem nada aqui essa hora, não tem nada, é um lugar deserto. E aí Jesus vira para eles assim: olha, vão vocês dar de comer a essa gente. Ele falou: mas como? Onde a gente vai comprar 200 denários de pão? O Walmart está fechado. Onde é que a gente vai conseguir isso? Para dar de comer essa gente toda? Não tem como. Mas Jesus disse: o que vocês têm? Temos aí 5 pães, 2 peixes. Para Jesus aquilo é suficiente. Mas o que ele está vendo naquele momento?
a necessidade material agora, né? Ele está vendo que as pessoas precisam comer. Comer é a necessidade, talvez a mais básica. Talvez mais básica que comer seja beber, porque você consegue ficar muito mais tempo sem comer do que sem beber, né? Então, uma necessidade muito básica que Jesus aqui percebe, sabe que a gente tem fome, né, irmãos? Jesus sabe que a gente tem fome? Olha, são quase meio-dia, você deve estar com fome. Mas eu vou pregar mais meia hora aqui, só para aumentar a sua fome. Mas olha, quando você for almoçar comigo, não se preocupe. Na hora de orar pela refeição, a minha oração leva 10 segundos. Senhor, muito obrigado por esse alimento, não deixa que me faça mal. Acabou. E se eu for almoçar com alguém, a pessoa fizer uma oração de mais de 10 segundos, ela vai levar um bico na canela por baixo da mesa. Porque, meus irmãos, na hora de comer, o cara vem orar citando a Bíblia, lendo no Antigo Testamento, no Novo, ninguém aguenta isso. Até Jesus sabe que a gente tem necessidade. Tanto que Jesus, quando orou pelos pães e peixes, ele falou, Senhor, abençoa, acabou. Jesus é mais breve do que eu, irmão, na oração pelo alimento. Abençoa, Senhor, pronto, já multiplicou tudo. Não precisa de recitar a Bíblia para almoçar, que ninguém aguenta isso. Você aguenta, irmão? Fala sério. Não aguenta, mas ninguém tem coragem de dar uma cutucada no irmão, né? Mas, bom, isso é outra coisa. Vamos em frente aqui. Então a gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem necessidade, e Jesus vê isso. Então, aquela reunião estava muito boa. Jesus estava falando com as pessoas, estava tudo lindo, mas as pessoas precisavam comer. A gente fala figuradamente que o meu alimento é a palavra. Ótimo, muito bom. Mas depois de um tempo você vai ter fome e não vai comer a Bíblia, que não adianta. Concorda comigo? Então eu creio que o alimento espiritual é a palavra. Mas não vamos espiritualizar tudo, irmãos. Porque a gente às vezes espiritualiza tudo. E a gente, sendo ser espiritual, estamos num corpo material. E esse corpo precisa de comer. Precisa daquilo que é básico. Nós temos essa necessidade. Então, por melhor que tivesse a reunião, e aí aquele equilíbrio que a gente precisa, né, que às vezes algumas igrejas não têm, o culto termina meia-noite, né? Culto termina, os irmãos todos morrendo de fome. Não, mas eu estou aqui espiritual. Eu não tenho fome, irmãos, quando eu estou diante da palavra de Deus, quando eu estou louvando, eu não tenho fome. Mentira! Mentira! Não fala uma coisa dessa. A gente tem fome, irmãos. Então tem tempo para tudo, e Jesus viu aqui essa necessidade. E ele não vai espiritualizar a necessidade. E aí a gente tem que entender, veja, em João 6,35, Jesus deu uma palavra que foi muito criticada, que as pessoas não entenderam, até se revoltaram contra ele. João 6,35 diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Isso é espiritual ou material? Isso é espiritual. Ah, eu fui para Jesus, não vou ter mais fome nunca. Olha que dieta boa. Se converte, você perde 30 quilos rapidinho. Não é assim que funciona. Aqui é espiritual, né? Quem vem a mim não tem fome, não tem sede. Porque é falando de coisas espirituais. Mas para a multidão lá, ele falou, o que você tem aí? Pão e peixe. O que você tem aí? Bíblia. Distribui Bíblia para todo mundo, pronto, está todo mundo saciado. Funcionava? Não funcionava. Então não vamos confundir necessidade espiritual com necessidade material. São coisas bastante distintas e Jesus sabe muito bem distinguir cada uma delas. Por isso ele viu a necessidade das pessoas, ele providenciou algo para que o alimento fosse completo. Veja também no versículo 39, voltando lá ao texto que a gente estava em Marcos 6, no versículo 39 e 40 diz assim, então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Aqui está uma coisa interessante, né? Por que se assentar em grupos? Há vários motivos para isso, né? Precisava fazer isso para fazer o milagre? Não, o milagre acontece independente do que for, né? Mas Jesus manda primeiro assentar e assentar em grupos. Isso é organização, né? Reino de Deus não é bagunça. Reino de Deus não é festa de crente, que todo mundo sai no tapa para pegar a mesa de doce lá. Tá bom? Reino de Deus é assim, é organizado.
Senta todo mundo, divide em grupos e o alimento vai ser distribuído. Fica calmo na tua que vai chegar a tua vez. Não vai acabar, vai ter para todo mundo. Não precisa ir esfomeado lá agarrar o garçom. Não precisa botar 10 reais no bolso do garçom. Vai chegar para você, tá bom? Mas outro sentido disso é que ele quer e sabe que as pessoas precisam de comunhão, de companhia. Sentar em grupo é ter um grupo, é ter alguém ali perto de você. Não é bom fazer nada sozinho, não é verdade? É bom comer acompanhado, é bom comer com outra pessoa do lado, é bom comer com um grupo. Não sei como é que é no seu trabalho. Você come com alguém normalmente no trabalho? Ou come sempre sozinho? Pode ser, mas não é legal, não é melhor comer com alguém? Não é? Conversar, trocar uma ideia. É a necessidade isso aí. Isso é uma necessidade básica de companhia. O homem não deve viver só, a Bíblia já falava sobre isso. Desde o Gênesis, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Por isso Jesus criou a igreja, para que a gente não se sinta só. Está sozinho? Vem para a igreja. Vai ter sempre alguém perto de você. Vai ter sempre um irmão. Se a igreja for esse ambiente leve que eu te falei, né? Às vezes a pessoa não vem porque é aquele ambiente pesado. Ainda mais se a pessoa cometeu algum erro. Se ela vier, ela vai ser metralhada, ela vai ser acusada, ela vai ser achincalhada. Mas não deveria ser. Deveria ser o lugar do grupo, o lugar da unidade, o lugar do acolhimento, a necessidade que nós temos dessa companhia que Deus provê para nós através da igreja. No verso 41 diz, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Viu como é simples a oração de Jesus para o alimento? Senhor, abençoa. Acabou. Vamos praticar isso hoje na hora do almoço? Senhor, abençoa. Ó Deus eterno, inacessível, que vive na glória. Não dá, né? Enquanto a comida está esfriando, não dá, irmãos. Não seja tão espiritual assim, por favor, né? Mas ele abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, por todos repartiu também os 2 peixes. Outra necessidade que Jesus vê aqui, a necessidade de justiça. Todos receberam ali, todos foram abençoados, a fome era de todos, a fome foi suprida para todas aquelas pessoas, sem distinção, todo mundo sentou direitinho e chegou para todo mundo. Ninguém comeu mais, ninguém comeu menos, todo mundo pôde comer de forma abundante e tranquila diante daquela necessidade que era de todos. O que Jesus está ensinando? Repartiu os pães e os peixes. Jesus está ensinando um princípio bom para a gente, que você não precisa de comunista, não precisa de marxista, não precisa de socialista para aprender. É o princípio que repartindo é que se multiplica. Veja, o cristão não precisa aprender doutrinas comunistas para saber disso. Está na Bíblia. Repartindo você multiplica. Repartindo você distribui. Com amor, com graça, voluntariamente. Jesus repartiu e todos receberam. Não houve acúmulo, ninguém guardou, ninguém levou para casa, não abriu a bolsa, enfiou um saco de salgadinho. Todo mundo comeu tranquilamente. Agora, quando todo mundo pensa em levar um saco de salgadinho para casa, aí o negócio começa a degringolar. Aí um começa a comer mais do que o outro. Esse é o princípio de Deus, que é abençoado. Só para ilustrar, em Mateus capítulo 5, versículo 6, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça é justiça social, é justiça de Deus. Essa fome e a sede traz saciedade, traz fartura, e isso é um princípio ensinado por Deus na Bíblia. Voltando lá ao texto, vamos ler o último versículo, agora o versículo 42. Todos comeram e se fartaram. Houve uma fartura. Jesus viu a necessidade de satisfação. Essa necessidade de satisfação, ela é muito perigosa para alguns, porque há pessoas que nunca estão satisfeitas. Você pode dar todo o dinheiro do mundo para ela, ela não está satisfeita.
Você pode botar toda a comida no mundo goela abaixo, ela não está satisfeita. Mas o sentido de saciação, de satisfação, é um sentido que a Bíblia recomenda para a gente. Que a gente tem que estar satisfeito. E Jesus deu, a multiplicação durou até que houvesse a satisfação, irmãos. E pessoas têm nível de fome diferente. Isso é normal. Uma pessoa grande come mais do que uma pessoa pequena. Normalmente, né? Tem mais exceções aí. Mas é normal. É uma coisa normal. Mas todos ficaram satisfeitos. Satisfazer a todos é uma coisa mais difícil do mundo. Não é verdade? Você conseguir satisfazer a todos é muito difícil. Mas Jesus viu essa necessidade. Porque ele disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é só a vidinha, mas uma vida alegre, uma vida satisfeita, uma vida suprida, uma vida que tem o suficiente para abundar, para dar também ao outro parte daquilo que você tem recebido de Deus. E as lições que Deus nos dá em sua palavra, eu quero deixar 2 versículos para a gente terminar. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, Paulo ensina esse princípio. 1 Timóteo 6, verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Contentes não é apenas sinônimo de alegre, é sinônimo de contentação. Eu estou contente porque eu estou satisfeito. Aquilo me trouxe contentamento. E Paulo diz, se você tiver o que vestir e tiver sustento, já é a razão suficiente para você estar contente, para você estar satisfeito. Ou seja, todo o resto é lucro. Todo o resto não é essencial para determinar a tua satisfação. Senão você nunca será satisfeito. Se você não se satisfaz em ter essas coisas que são básicas, mas que são preciosas, se você não consegue agradecer pelo pão de cada dia, como Jesus ensinou, não espere agradecer pelo estrogonofe, irmãos. Se você não consegue agradecer pelo feijão com arroz e ovo, não espere comer a lasanha. Entenda isso. Você tem que agradecer, tem que ser grato, contente, pelo que é básico. Se a minha felicidade estiver satisfeita apenas quando eu tiver determinada coisa, eu vou ser sempre infeliz. Sempre serei infeliz. Paulo mesmo disse, se a gente espera nas coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então esse contentamento se dá nas coisas simples. E o banquete que Jesus distribuiu era um banquete meio inglês, né? Pão e peixe. Inglês é que gosta de comer peixe com batata. É uma coisa muito simples, né, irmãos? Pão e peixe, foi isso que foi distribuído, foi isso que satisfez, foi isso que deixou todos contentes, todos satisfeitos naquele dia. E por fim, abra a Bíblia em Hebreus capítulo 13, na carta aos Hebreus também no capítulo 13, isso nos é ensinado no versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. O que é avareza? Mão fechada, né? Atravessa a Baía de Guanabara com sorrisal na mão, não é isso? Não seja avarento, mas contentai-vos com as coisas que tendes. Talvez a avareza, ela seja produzida por uma falta de contentamento. Como eu nunca estou contente, eu sempre estou querendo reter tudo, na expectativa de ter aquilo que eu não tenho, de ter uma segurança, de ter uma base, de poder comprar alguma coisa, e de repente nem a vida aproveito, porque não sou contente. Então a carta aos Hebreus diz, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Por quê? Porque ele é teu pastor, ele sabe da tua necessidade. Você não precisa ser avarento, porque não vai faltar. Não seja avarento, porque não vai faltar. Você não vai mendigar. Sempre você terá o que é suficiente para o sustento. Você sempre terá da parte de Deus isso. Então, ele não te abandona, ele não te deixa, porque ele é Jesus, aquele que cuida de nós, aquele que sabe de cada uma das nossas necessidades. 3 coisas eu quero deixar para nós como lição para encerrar.
Primeiro, cuide das necessidades da sua vida. Leve em conta aquilo que realmente é necessário. Aquilo que realmente é necessário. E saiba que Deus está olhando para essas necessidades e certamente vai cuidar delas. Mas uma segunda lição desse texto é: entenda que os outros têm a mesma necessidade de você. Sabia disso? As outras pessoas sentem as mesmas coisas que você. Então, se você puder, cuide também das necessidades delas. Seja um canal de Deus para abençoar as necessidades de outras pessoas. E terceiro, saiba que Deus vê todas as nossas necessidades. Contempla, cuida, zela e abençoa. Creia e fique em paz. Creia em Deus e descanse no Senhor teu Deus. Amém? Vamos orar. Ó Jesus, eu creio na tua palavra. Eu creio no teu cuidado, Pai. Eu sinto o desejo dessa manhã orar por você, meu irmão. Você que está precisando de um cuidado de Deus. Você que está precisando sentir esse cuidado do Senhor. Pode sair do seu lugar e vir aqui para a gente orar por você. Um cuidado de Deus te abraçando, cuidando da tua vida, dizendo para você: eu sou o teu Deus, eu sou o teu pastor, eu cuido de você, nada vai te faltar. Eu cuido da tua vida, eu vim para tirar o peso, não para colocar a carga. Eu vim para te dar alívio, não para te colocar peso. Eu vim para te abençoar. Eu creio nas tuas necessidades, eu percebo cada uma delas, mas eu quero que você perceba dos outros também. Eu quero que você perceba que há outras pessoas que também têm necessidades e que você, uma vez suprido, ajude a cuidar delas também. Eu quero orar por você nesse momento agora, pedindo a Deus que essa presença real seja sentida por cada um de nós, porque todos nós aqui, irmãos, todos nós precisamos de cuidado, todos nós precisamos de sentir essa presença, todos nós precisamos sentir o bom pastor tocando em nós. Não há razão de ser da nossa fé se não for para sentir a presença de Deus, se não for perceber que a salvação é real, se não for para perceber que os nossos pecados foram perdoados. Os teus pecados foram perdoados. Vai e não peques mais, é o que diz Jesus para nós. Os teus pecados foram perdoados. Eu vejo a tua necessidade de paz, a tua necessidade de perdão, de cuidado. E eu quero dizer para você, meu irmão, Deus cuida de você. E eu oro a Deus agora: Senhor, toca no coração dos meus irmãos. Toca no coração de cada um deles, Pai, trazendo o carinho, trazendo o conforto que só o Senhor pode dar, trazendo a palavra de alegria, de ânimo que só o Senhor pode dar, dizendo a cada um deles: eu estou vendo você, eu estou vendo o teu sofrimento, eu vejo as dores do teu coração, eu vejo o que você tem sentido e passado, eu estou aqui para cuidar de você, para te levantar e não para te abater. Eu estou aqui para levantar a tua vida, está nos dizendo o Senhor essa manhã. Ó Deus, como nós precisamos, todos nós precisamos de Ti. Fala ao coração de cada irmão, eu te peço, meu Deus. Abençoa o teu povo nessa manhã gloriosa em tua presença. Todos nós, Senhor, sabemos que temos as nossas necessidades supridas e isso nos basta, isso nos deixa contentes, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te guarde, em nome de Jesus. Louve ao Senhor com alegria. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu creio, Senhor. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida
Obrigado, Jesus. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa, Senhor. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Obrigado, Jesus. Eu creio, Senhor. Te agradeço, Deus. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo Obrigado, a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Obrigado, Jesus, por esse cuidado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu creio nesse cuidado, Jesus. Recebe essa manhã do nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, meu Pai. Toda a gratidão do nosso coração te entregamos, Deus, porque cremos nesse cuidado maravilhoso. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus.